Seja bem-vindo a mais um encontro Salmos, a beleza da verdade. Hoje nós vamos meditar no Salmo 127, um salmo muito querido, muito lido, muito comentado. Este é o nosso tema do nosso encontro de hoje, nosso 20º encontro de Salmos, a beleza da verdade. Vamos lá, o salmo diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bom, esse é o Salmo 127. Ele começa e inicia com uma advertência no primeiro versículo. Ele fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam. E a primeira coisa que eu queria destacar com você é exatamente essa ideia de vaidade, né? De vanidade, vão. O que vem a ser isso? Vão é aquilo que é inútil, sem sentido, sem propósito, algo que não permanece, que não tem sustentação própria, que com o tempo se desfaz, perde o sentido, perde a cor, perde a razão de ser. O salmista está nos alertando que se o Senhor não edificar, em vão trabalham. É um trabalho inútil, sem sentido, sem propósito. Se o Senhor não estiver completamente envolvido, comprometido em algum projeto ou em alguma atividade nossa, esse projeto, essa atividade, até mesmo a nossa vida, ela seria vã, sem sentido, sem propósito, sem sustentação. Muitas vezes eu li esse versículo, esse verso, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, e dava para essas palavras um sentido mais de lar do que de casa, mais da construção do lar, dos relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, no amor, na comunicação, no diálogo, na intimidade, na cumplicidade entre os membros de uma família, o aconchego, o acolhimento, o perdão. Muitas vezes esse texto é lido quando está se formando uma nova família, em cerimônias de noivado, quando se comprometem, se pensa em construir uma vida juntos, né, de casal. Mas, na verdade, olhando bem para esse texto, a gente percebe que ele vai além dessas coisas. Ele tem um outro sentido, e talvez o sentido primário e até mesmo mais cheio de significado. Ele tem um sentido de casa, realmente, e não de lar. Eu dava uma ideia muito mais espiritual e talvez até romanceada do que o conceito material e concreto que o salmista nos traz. Pensava que esta era uma figura de linguagem, talvez uma metáfora, do que o sentido literal que o texto realmente traz. Pensava também que o salmista estava falando muito mais em tese, em teoria, né, de forma geral, ampla, do que palavras práticas que se aplicam literalmente à nossa vida no dia a dia. Essa era uma leitura que eu costumava fazer desse texto. Mas, parando para pensar e meditar, a gente vê que no texto edificar a casa aqui, o salmista está falando realmente de uma construção física, ela está falando de construir algo. Esse salmo é salmo de Salomão, é aquele que construiu o templo do Senhor. E para mim ele está falando aqui de tijolos, cimento, recursos, planejamento, desenho, projeto. Ele está falando de trabalhadores, de habilidade
para construir e realmente edificar uma casa, uma construção, um edifício. É disso que o salmista fala. E muitas vezes a gente lê esse texto e traz para si uma ideia que o Senhor precisa dar uma bênção em geral, né? Proteger de acidentes, proteger de infortúnios, como se o Senhor fosse algo a mais. Temos todos os recursos, temos todas as competências e oramos e pedimos ao Senhor para que Ele integre esse time e dê a sua contribuição. Confesso a vocês que durante um tempo eu pensei assim, refletia dessa forma. Eu sou engenheiro, faço coisas, projeto coisas e muitas vezes tinha uma desconexão do Senhor dessa área da minha vida com o Senhor de todas as coisas. Era muito fácil para mim e eu já tinha aprendido que a gente deve orar por pessoas para que o Senhor mude as mentes, os corações, talvez interfira nos relacionamentos, cuide da saúde ou dos aspectos espirituais, da salvação. Mas eu não era habituado a orar de forma concreta e direta para que o Senhor realmente estivesse conosco no projeto e realmente abençoasse a construção. Não como se fosse mais um no time, mas como se fosse o sentido total do projeto, de depender simplesmente dele. Orar para que uma parede fique de pé, que ela não se desbote, que ela não dê infiltração, para que o projeto realmente se conclua com êxito. Eu aprendo isso nesse texto. O salmista aqui não estava falando em tese, ele não estava falando em teoria, ele estava falando de algo prático que ele viveu e experimentou. E esse texto nos ajuda a combater algumas falsas ideias. E eu queria compartilhar essas ideias que eu tiro desse texto, que são incorretas, são falsas, que a gente deve banir do nosso coração e da nossa mente. A primeira é a ideia de separação, de termos compartimentos estanques, como se Deus fosse bom em algumas coisas ou se interessasse de maneira especial sobre alguns aspectos da nossa vida e de outros ele não se interessa ou ele não intervém, ele não tem nada a dizer a respeito. E nós sabemos que isso não é verdadeiro, né? A gente pensa que de certas áreas da nossa vida nós podemos dar conta ou resolver alguma demanda. Isso não passa, na verdade, de pretensão e arrogância, soberba e orgulho da nossa vida, da nossa parte. Quantas vezes, mesmo sendo cristãos, convertidos, salvos, ainda insistimos em manter Deus fora de certas áreas da nossa vida, como se pudéssemos resolvê-las melhor que o Senhor. Naquilo que você é bom, talvez o seu ponto forte, aí reside esse perigo. E eu gostaria de trazer essa ideia à sua mente. Você não pode separar ou distanciar qualquer área da sua vida do Senhor. Você precisa que o Senhor esteja completamente envolvido e seja realmente o Senhor também nessa área da sua vida. Combata essa ideia falsa. Pare de separar a sua vida em compartimentos. Pare de deixar um pedaço da sua vida ou da sua agenda sob a direção de Deus e outros não. Você precisa se render por completo ao Senhor das nossas vidas. Uma outra ideia equivocada é aquela que com muito trabalho, muito esforço, muito treino, muita dedicação, uma equipe muito unida, tudo é possível. A gente acredita muitas vezes nessa ideia. E o texto diz que não é bem assim. Ele fala que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, esse trabalho é inútil, ele é em vão. O sucesso não depende somente do esforço, da dedicação, do trabalho, da prudência, mas principalmente e essencialmente da bênção do Senhor. Porque se o Senhor não estiver nesse projeto, ele é inútil. E uma bênção do Senhor
não é uma bênção protocolar, como se Deus recebesse um memorando em 2 vias, tivesse que dar 2 ou 3 carimbos, assinar e estar abençoado, e nós tocássemos o projeto das nossas vidas ou de uma determinada área. Não é assim que o salmista está falando. O salmista está falando que a bênção é o próprio Senhor estar à frente daquele projeto, daquela atividade. Não basta ele abençoar de longe, ele tem que estar no meio, eles têm que ser realmente o Senhor, tem que dar a direção. Ele precisa construir, ele precisa vigiar, senão nada feito. Essa é uma segunda ideia equivocada. A gente precisa realmente trabalhar, a gente precisa realmente se esforçar, mas isso não basta. Para êxito e sucesso, nós precisamos da bênção do Senhor e de uma bênção total, completa, a presença dele no projeto. Uma terceira ideia equivocada e que tem nos afetado muito nesses últimos dias é a ideia que nós não precisamos de descanso, que descanso é uma perda de tempo, que descanso é para os fracos, descanso é para aqueles que não conseguem priorizar as coisas. E caímos num ativismo louco, num ritmo alucinado, desenfreado, que dá a sensação às pessoas que elas estão no comando, que elas estão controlando, 24 horas conectada. E talvez por isso temos produzido multidões, levas de pessoas extremamente cansadas, extremamente estressadas. Esse tem sido o fruto da forma como temos vivido os nossos dias, o nosso trabalho, as nossas relações, os nossos projetos. E isso também não é verdadeiro, que nós não precisamos de descanso. Precisamos sim. E descansar é, sobretudo, demonstrar que confiamos no Senhor. Quando descansamos, não estamos no controle, não estamos gerenciando, não estamos determinando as ações ou implementando ações. Como descansamos, entregamos ao Senhor, a Deus, confiando que Ele é capaz de controlar, de edificar, de vigiar, de proteger, de sustentar, de transformar toda e qualquer situação. O descanso é um sinal da confiança no Senhor. O Shabá, o descanso, está na lei do Senhor. Tem a lei do descanso até para a terra, para qualquer pessoa, o Senhor nos indica nisso. E quando vem o Shabá, nós sabemos que Deus ainda está trabalhando. Ele ainda está movendo as coisas. Ele ainda está sustentando todas as coisas. Então, eu gostaria de deixar essas 3 ideias que nós devemos combater nesse texto. A ideia de separação em compartimentos na sua vida, como se Deus não pudesse gerenciar, abençoar ou comandar qualquer área. A ideia que com muito trabalho e esforço tudo é possível, como se não fosse necessária a bênção do Senhor, em outras palavras, a própria presença dele. E a outra ideia falsa de que nós não precisamos de descanso, que queremos sempre controlar e governar todas as coisas. Precisamos sim do descanso. Nós não damos conta de resolver todas as demandas. Se não é o Senhor, nós não somos capazes de dar respostas a isso. Continuando o Salmo, ele fala nos versos 3, 4 e 5 que a herança do Senhor são os filhos. E se tem um projeto maior para pai e mãe, para os pais, para os avós, é exatamente o crescimento e desenvolvimento dos filhos. Podemos aplicar as ideias dos primeiros versículos à criação dos nossos filhos. Queremos edificar os nossos filhos, queremos a melhor educação para eles, que eles aprendam, cresçam, se desenvolvam suas potencialidades. Para isso pensamos em escolas, professores, atividades extracurriculares, tutores, tudo para que os nossos filhos tenham êxito. E muitas vezes nos gastamos, nos empenhamos nisso 24 horas por dia. A outra coisa é vigiar a cidade,
Podemos vigiar os nossos filhos das más companhias, das más ideias, dos maus caminhos, e pensamos que somos capazes de vigiar 24 horas por dia. A mesma ideia a gente tem que aplicar a esse bloco. Se o Senhor não cuidar dos nossos filhos, se o Senhor não edificar os nossos filhos, se o Senhor não vigiar os nossos filhos, toda a nossa labuta, todo o nosso esforço sem descanso será inútil. Nós precisamos entregar os nossos filhos ao Senhor. O próprio salmista já diz que herança do Senhor são os filhos. Nós dependemos do Senhor, precisamos dele. Portanto, nós devemos colocar os nossos filhos realmente diante do Senhor e confiar que o Senhor é capaz de edificar, de guardar, de livrá-los do mal. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Vamos confiar no Senhor. Vamos convidar o Senhor para participar ativamente em todas as áreas da nossa vida. Vamos entregar toda a nossa vida, todo o nosso esforço ao Senhor. Vamos aprender a descansar no Senhor, confiando que o Senhor é capaz, que o Senhor nos guarda. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por mais essa palavra. Eu te agradeço porque ela traz conforto e consolo aos nossos corações. Eu te agradeço porque o Senhor não é Senhor de parte da nossa vida, e sim da totalidade dela. Eu te agradeço porque os nossos projetos, os projetos do Senhor, quando o Senhor está no meio e os controla, os governa, é certeza de bênção e de sucesso. Louvado seja o Senhor por isso. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe.